Olá, alunos e alunas. Vamos hoje comentar um pouquinho sobre conceitos básicos de ótica geométrica. Entre os conceitos básicos, vamos falar de fonte de luz primária e fonte de luz secundária. Estamos na apostila número 4, aula número 15, conceitos básicos de ótica geométrica, página número 30. Inicialmente, quais são os conceitos básicos? Vamos começar com fonte de luz. Essa fonte de luz ela pode ser classificada como fonte de luz primária, fonte de luz secundária. Quem é a fonte de luz primária? É todo objeto que possui luz própria. Então, temos como fonte de luz primária o Sol e a lâmpada quando ela está acesa. O Sol e a lâmpada acesa. Então, fonte de luz primária é aquela que emite luz própria. E fonte de luz secundária é aquela que emite luz por reflexão, ela não tem luz própria. Fonte de luz secundária, temos a Lua. Vemos a Lua por causa da reflexão dos raios de luz solares. Também temos aqui a nossa flor, tá bom? Verificamos ela, conseguimos enxergar essa folha devido à reflexão da luz vindo da lâmpada ou da luz vindo do Sol. Então, fonte de luz secundária são todos os objetos que emitem luz por reflexão. A fonte de luz ela pode ser caracterizada como fonte de luz pontiforme ou fonte de luz extensa. Quando ela é uma fonte de luz pontiforme? Quando a dimensão da fonte de luz, comparado com as dimensões que atuam no sistema, são muito menores, então podemos falar que as dimensões são desprezíveis. Em fonte de luz pontiforme é aquela cujas dimensões da fonte de luz é desprezível quando comparado com as outras dimensões do sistema. E a fonte de luz ela é caracterizada extensa quando as suas dimensões não podem ser desprezadas. Então, a fonte de luz extensa, as dimensões são relevantes, influenciam no processo. Temos aqui um fenômeno, uma experiência realizada por Isaac Newton, um cientista inglês, onde ele pega a luz solar, a luz branca, e faz com que essa luz passe por um prisma. Nessa passagem pelo prisma, ele percebe que a luz sofre uma decomposição. A luz se decompõe nas outras cores, então temos que a luz branca é uma composição da luz violeta, anil, azul, verde, alaranjado, amarelo e violeta. Cores primárias para a ótica geométrica, temos o vermelho, o verde e o azul. Como que funciona a nossa visão de acordo com as cores? Então, o nosso olho tem umas células situadas na retina chamadas de cone. Essas células são responsáveis pela percepção das cores. Então, o que está acontecendo? Se eu vejo algo vermelho, significa que esse algo vermelho está emitindo uma radiação vermelha, penetra no meu olho, chega na retina, sensibiliza essas células, aí o meu cérebro tem a percepção do vermelho. A mesma coisa com o verde, eu enxergo o verde porque essa parte verde emite radiação de cor verde. Então, determinadas pessoas não têm essa capacidade de distinção dessas cores. Esse problema é chamado de daltonismo. Daltonismo é porque a pessoa que percebeu essa deficiência visual chamava-se John Dalton, é um químico inglês, e o daltonismo também é chamado de discromatopsia ou discromopsia. Como podemos interpretar a luz de maneira simplificada? Então, a luz é algo que nos permite enxergar. Então, podemos interpretar a luz de modo bem simplificado, como sendo o agente que causa em nós a sensação visual. O que é uma fonte de luz? Dê um exemplo de fonte de luz primária e fonte de luz secundária. Fonte de luz é todo objeto que emite luz, ou porque ele possui essa luz, possui luz própria, ou ele emite por reflexão. Então, temos que uma fonte de luz é todo objeto capaz de emitir luz. Essa luz que é dele mesmo, ou essa luz que vem de outra fonte de luz, ele apenas reflete.
A fonte de luz primária, podemos citar o sol, fogueira, ó, chama de uma vela, uma lâmpada acesa, um vagalume quando emite luz. Fonte de luz secundária, temos a lua, uma lâmpada apagada. Lembre-se agora que a lâmpada tanto pode ser considerada fonte de luz primária quando ela está acesa, quando ela está apagada, ou a fonte de luz secundária, e todos os objetos que emitem luz por reflexão. Exercício número 3. Uma bandeira do Brasil encontra-se em um quarto escuro e é iluminada por uma luz verde. Desenhe a bandeira nessa situação com as cores que serão observadas. Primeiro, vamos lembrar que uma parte da bandeira, quando ela está iluminada pela luz solar, a luz branca, eu enxergo verde, porque essa região emite radiação verde. Eu enxergo amarelo, porque aqui está sendo emitida radiação amarela. Eu enxergo branco, porque o branco é a composição de todas as cores. Então, todas as cores incidem nessa região branca e todas são refletidas. E mesma coisa para o azul. O que é o preto? O preto significa que todas as cores, a cor branca incidiu na região preta, nenhuma cor foi refletida e todas foi absorvida. Então, a cor preta tem a capacidade de absorver todos os raios solares, por isso a cor preta não é indicada a utilização da roupa com essas cores num período quente, porque essa roupa tem a capacidade de absorver mais energia do que as outras cores. Então, agora vamos lá. Então, essa bandeira, ela não está sendo iluminada por a luz solar, mas sim apenas pela luz verde. Num quarto escuro, está sendo iluminado pela luz verde. Então, o que acontece? Essa região verde tem a característica de refletir o verde. Então, o verde incide e o verde vai ser refletido. Eu vou continuar enxergando essa região como verde. A região branca, o que acontece? Região branca significa o raio de luz incide na região branca e todos os raios de luz são devolvidos. Mas o que está sendo incidido é apenas o raio de luz verde. Então, essa parte branca vai devolver o verde. Então, onde é verde, eu enxergo verde. Onde é branco, eu enxergarei branco. Agora no amarelo. Então, o que eu tenho? Essa região amarela significa que o raio de luz chegou e ele devolveu o amarelo. Só que o que acontece? Não está chegando amarelo, então não vai devolver amarelo. Ele pega o verde e absorve o verde, não emite nada. Não emite nada significa que nós veremos preto. Então temos essa região amarela, será preta. A região azul, a mesma coisa. Região azul significa que reflete o azul. Mas não está chegando azul, então ele não vai refletir azul, ele vai absorver esse verde. Então temos, onde é verde, continua verde. Onde é branco, ficará verde. E outras regiões que eram de outras cores ficarão pretas, serão observadas como pretas. Então temos as estrelas, a faixa e o retângulo refletem a luz verde e o restante absorve, ficando preto. Pessoal, encerramos